Eleições 2024. Você sabia que as câmaras municipais começaram a ser fundadas no Brasil há quase 500 anos? A primeira foi no atual estado de São Paulo, em 1532, quando a região era a Vila São Vicente. Já a Câmara de Vitória passou a existir em 1558. Nessa reta final, para o dia da votação, é importante avaliar bem quem vai te representar pelos próximos 4 anos. A gente sabe que o voto de cada eleitor é único, intransferível e tem o poder de definir os rumos das cidades nos próximos 4 anos. Agora, no caso das eleições para vereadores, você já se perguntou qual o caminho necessário até ocupar as cadeiras nas câmaras municipais? O sistema é diferente no caso da eleição para prefeito, onde o mais votado leva. Para eleger vereadores, a quantidade de moradores de cada cidade define o número de vagas. Esse limite é definido pela Constituição. Mas a eleição proporcional, a vaga não é do candidato, mas sim do partido. Então, os partidos que conseguem o maior número de votos, eles geralmente conseguem eleger o maior número de vereadores, mas nem sempre aquele vereador candidato que tem mais votos acaba ganhando a eleição. A Serra, a cidade mais populosa do estado, tem mais de 520 mil habitantes. Por isso, a legislação define que o município pode ter até 25 vereadores. Mas apenas 23 cadeiras estão ocupadas atualmente e não há mudanças previstas para o ano que vem. É que os parlamentares recuaram da intenção de trabalhar com o limite máximo. Nós temos município que tem sessão uma vez por mês, nós temos município que tem sessão 2 vezes por mês. Outros municípios maiores já têm sessão 3, 4 vezes por semana. O papel dessas sessões é realmente debater políticas públicas para a população. Mas para conquistar uma vaga nas câmaras municipais é preciso fazer um cálculo. Primeiro são eliminados os votos considerados inválidos, como brancos e nulos. Aí vai um exemplo. Se uma cidade registra 100 mil votos válidos e a Câmara tem 10 cadeiras disponíveis, os 2 valores são divididos. Então, cada partido precisa alcançar, no mínimo, 10 mil votos. Mas não para por aí. A contagem continua considerando outros critérios. Primeiro é analisado, na primeira fase, quantas vagas aquele partido angariou. Segundo momento, é analisada a cláusula de desempenho. Nessa segunda fase, é feito um novo cálculo, que é uma nova cláusula de desempenho, mas agora não é só do candidato, mas também do partido. É chamado 80-20, regra 80-20, onde o partido tem necessidade de ter 80% dos votos válidos da eleição e o candidato que está concorrendo àquela vaga tem que ter no mínimo 20% daquele coeficiente dos votos válidos. Ocorre que, caso o partido ou o candidato não atinjam essa meta, aí passa para a terceira fase de contagem, que é a sobra da sobra. E nessa sobra da sobra, todos os partidos vão concorrer e aquele que tiver mais voto, o partido tiver mais voto e o candidato tiver mais voto dentro daquele partido vai ganhar a eleição. Esse sistema é chamado proporcional e existe desde o século XIX. Foi criado para garantir que a diversidade de escolha dos eleitores seja representada. Por sinal, você já se perguntou qual é o perfil da maioria do eleitorado aqui no estado? Segundo o TSE, somos quase 3 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar. Nós, mulheres, somos a maioria. Já os homens representam 48% do eleitorado. É importante que a gente tenha atenção nas mulheres que nós vamos eleger e principalmente com as causas que elas estão comprometidas, porque também não adianta você eleger uma mulher que ela não esteja comprometida. Inclusive, quando a gente fala de política pública para a mulher, para dar autonomia para a mulher, por várias situações que a gente tem de violência e tudo mais, a gente fala também de política para criança e adolescente, porque a mulher, para ter autonomia, ela tem que ver a garantia do direito dos seus filhos também. A maior parcela dos eleitores capixabas tem entre 45 a 59 anos. Mais de 22 mil jovens de até 17 anos estão aptos a votar. Idosos com mais de 70 anos representam quase 300 mil eleitores. O grau de escolaridade chama a atenção.
Apenas 10,37%, ou seja, pouco mais de 300 mil, concluíram o ensino superior. Cerca de 100 mil eleitores são analfabetos. A maioria tem ensino médio completo ou fundamental incompleto. Quanto mais diverso, o ambiente, melhor os debates, mais qualificados, porque cada um tem a sua vivência, vai conhecer a realidade de um determinado bairro. Existe todo um processo que tem que ser respeitado, dentro da legislação, e a gente vai mostrando justamente esse caminho, para os vereadores. Não só na questão da legislação, mas também na questão da oratória, da fala na plenária. Tem vereador que tem timidez, não consegue falar em público. E tem ainda um grupo muito importante, o de pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. São mais de 27 mil eleitores. Muito importante a postura do candidato. Aquele candidato que não produz o fake news, aquele candidato que respeita a democracia, aquele candidato que não joga papéis de campanha nas ruas, que não compra voto, porque se o cidadão vende o voto, depois ele não vai ter um representante bacana lutando pelos direitos dele na Câmara. Mesmo diante de um perfil tão diverso e com diferentes cobranças ao poder público, para fazer uma escolha consciente, o caminho é o mesmo. Muito importante é que o eleitor observe se o candidato está respeitando a legislação eleitoral. Porque se ele, nesse momento, já não respeita a legislação eleitoral, como no futuro, exercendo o mandato, ele vai respeitar as leis e te representar? Eu vejo se o candidato tem um antecedente bom, porque, eu vejo que tem muitos candidatos que têm um antecedente ruim, e vejo a proposta de trabalho que ele tem para o bairro.